Olá, turma! Hoje nós vamos dar início à nossa disciplina de Políticas Especiais. Nós vamos fazer essa primeira parte do tema 1 ao tema 4. Depois a gente vai estar vendo do tema 5 ao tema 8, né? Bom, essa disciplina de Políticas Especiais, ela acaba complementando a questão das políticas sociais, né? Como vocês já estudaram a questão da seguridade social, das políticas sociais, essas políticas existem para proteger as pessoas de situações de vulnerabilidade, né? Pessoas que se encontram em situações de pobreza ou de violação de direitos, então se criam as políticas sociais. Só que as políticas especiais, elas vão ser criadas quando, junto com essa situação de vulnerabilidade, de pobreza, de desemprego, de exclusão, se somam outras condições de vida que agravam a exclusão, a discriminação e a precariedade da vida das pessoas. Por exemplo, se nós temos um grupo, né, de pessoas que estão em situações de pobreza, situações de violação de direitos, enfim, ou de vulnerabilidade ou de violação de direitos. Essas pessoas elas têm o mesmo nível de renda, porém, algumas delas são indígenas e outras não. Qual das duas você acha que tem mais chance de estar numa situação de maior precariedade, discriminação e exclusão? No caso dos indígenas, né? Assim também como a gente tem um grande número de violações, né, de direitos e discriminação a pessoas da comunidade LGBTQ, né? Negros, deficientes, mulheres. Então, é preciso que existam, para além das políticas sociais, políticas especiais que protejam essas pessoas. E é disso que nós vamos estar tratando nessa disciplina. Porém, antes que a gente entre especificamente dentro dessas políticas especiais, quem são os grupos atendidos por essas políticas, né? Quais são as ações que são feitas para diminuir a discriminação, a exclusão social, a gente precisa entender como é que tudo isso surge. As políticas sociais, né, e as políticas especiais, elas são fruto de uma sociedade que reconhece a noção de direito, reconhece a noção de que as pessoas são portadoras do direito de ir e vir, né, do direito de se expressar, do direito de ter condições mínimas para a sua sobrevivência, do direito ao trabalho, né? Mas não foi sempre assim. Houve um determinado momento da história onde o Estado passou a se preocupar mais com os direitos individuais e sociais das pessoas, né? E esse Estado que começa a se preocupar com os direitos sociais, com os direitos das pessoas, é o chamado Estado moderno. Então a gente precisa, né, necessariamente, é necessário que a gente entenda o que é o Estado moderno, como ele surge, quando e o que ele tem a ver com os direitos sociais. Se hoje nós vivemos em um país que tem uma Constituição, que tem estatutos, né, do idoso, estatuto da pessoa com deficiência, temos estatuto da criança e do adolescente, leis que protegem as mulheres, tudo isso foi uma construção histórica. Os direitos não nascem do dia para a noite. Eles são construídos na luta das classes, né, que são beneficiárias desses direitos. Então, todos os direitos sociais eles têm uma trajetória. Hoje nós vamos entender a trajetória histórica dos direitos das políticas especiais, né, dos direitos para os sujeitos mais vulneráveis dentro da nossa sociedade. Bom, né, e aí vem aquela nossa primeira questão, nosso primeiro questionamento. O que é o Estado moderno? Aqui. O que é o Estado moderno, né? A gente não sei se a gente já ouviu falar nisso, se a gente já tratou nisso em alguma disciplina, mas ele tem muito mais a ver com o aspecto da história mesmo, né? Como ele é um tema mais ligado à história, ele parece que não tem muito a ver com nossa formação, né? Mas à medida em que nós somos profissionais que lidamos com a questão dos direitos sociais, entender a formação do Estado moderno, que é o Estado que vai favorecer a implementação dos direitos, é necessário, né? E a gente também vai tentar entender quando surge esse Estado, né? Por que ele surgiu? Qual foi a necessidade que motivou o surgimento deste ente chamado Estado moderno? Qual a sua importância para entender a questão do direito e das políticas hoje?
né? Então, agora a gente vai começar a tentar responder hoje, né, agora nesse momento, essas questões a respeito do Estado moderno. Ali na Idade Média, entre o século, se eu não me engano, século VIII, ali entre o século V e século XV, né, se eu não me falha a memória, na Europa predominava um sistema político e econômico chamado feudalismo. O que era o feudalismo? Feudalismo era aquele sistema econômico, né, sistema de vida mesmo, que era baseado nos feudos. Feudo significa propriedade rural. Então, durante esse tempo, você tinha ali o castelo, né, habitado por um rei, por algum monarca ali, um nobre, e os servos, né, os camponeses, viviam ao redor desse castelo, trabalhando ali dentro daquela propriedade, em troca de uma parte da produção e em troca da proteção daquele nobre, né, daquele rei, enfim, daquela pessoa ali mais ligada à nobreza. Então, era um sistema de vida, um sistema econômico, um sistema político baseado em reis e nobres, né, que dominavam ali o seu feudo, digamos ali o seu pedacinho de terra, seu vilarejo, e baseado na força, né, de trabalho, baseado na mão de obra daqueles servos que trabalhavam na terra daqueles senhores. Por isso que a gente ouve muito falar nos senhores feudais, né? É como se eles fossem pequenos reis que mandavam ali naquele pedaço de terra deles. E esse poder que esses senhores feudais tinham ali dentro dos seus territórios era endossado por uma concepção de que eles tinham um poder divino. É como se Deus tivesse determinado que eles, né, pela sua origem, pela sua família, pelo seu sangue nobre, pelo seu sangue azul, tivessem o poder de dominar aquela área, dominar economicamente aquele povo e determinar os destinos daquele feudo ou daquele pedaço de terra onde ele mandava. Então aqui tem uma demonstração, de um rei sendo coroado por cardeais. A Igreja Católica, nesse momento, ela era extremamente forte, né? A religião, ela era a fonte do conhecimento, era a fonte das respostas que o homem buscava, né? Deus era o centro de tudo, né? As pessoas, elas sempre buscavam respostas teológicas, respostas religiosas para tudo que estava acontecendo. Então, se tinha uma peste, né? Tinha uma doença, então é porque Deus tinha determinado, e tudo era tratado assim na base da oração, né? Os padres tinham uma influência muito grande, e a falta de conhecimento da população como um todo era enorme, né? Então era um período ainda muito obscuro, né? Alguns chamam essa Idade Média de Idade das Trevas, porque foi uma época da humanidade onde o conhecimento foi extremamente restrito. Poucas pessoas tinham acesso aos livros, né, aos poucos livros que eram escritos, poucas pessoas tinham acesso à ciência, às descobertas, e a ciência ela era extremamente perseguida e demonizada. Nesse sistema feudal, ali na Idade Média, predominava também o cavaleirismo, né, que tinham os cavaleiros, que também faziam parte ali da nobreza. Você começa a criar aquele primeiro sistema de hierarquia que até hoje existe em alguns lugares, né? Marqueses, condes, duques, e eles serviam como auxiliares do rei, daquele rei que era o dono de um pedacinho de terra ali, né? Praticamente um senhor feudal. Eles eram como se fossem vassalos, né, desse rei. E tinham também os servos. Então era uma sociedade muito rígida. Se você fosse um servo, nascesse servo, dificilmente você chegaria a ser um nobre. E o nobre, ele continuava na sua posição ali de privilégios, porque essa posição era endossada pela religião, era endossada pela igreja. Aqui, por exemplo, tem uma foto, um desenho, né, uma imagem aqui, de uma igreja, né? As igrejas, elas eram centros de estudo, eram centros até mesmo de pesquisa, de preservação do conhecimento. Então, era uma sociedade que girava em torno da religião, de um poder muito fragmentado, né? Cada rei, cada senhor feudal era dono do seu pedacinho de terra, e uma estrutura social muito rígida,
Ou seja, o servo nascia e morria servo, e ele era explorado. Se tivesse guerras, ele teria que ir para a guerra defender aquele senhor feudal. Então, isso tudo caracteriza o que foi a Idade Média, né? Um período onde o conhecimento era muito restrito, onde as pessoas tinham medo da novidade, onde a ciência era muito perseguida e a religião, na verdade, que predominava. Só que essa Idade Média, ela começa a entrar em declínio. Como todo sistema humano, ele não dura para sempre. Ele surge em um determinado momento, uma determinada época, uma determinada necessidade, mas chega um momento em que ele satura. Chega um momento em que esse momento histórico, ele se esgota. Ele já não mais consegue responder às necessidades dos novos tempos. E a Idade Média não foi diferente, né? O feudalismo chega um momento em que ele se esgota e ele começa a desaparecer. Ele começa a ser substituído por um novo modelo de sociedade, um novo modelo de Estado, que é o Estado moderno, né? Conhecido como a Idade Moderna. Então acontece essa passagem aqui, ó. Cadê? Acontece essa passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Isso vai ser ali por volta de 1400 e pouco, vamos colocar aqui 1500, né, que é uma data de referência para nós aqui no Brasil. Ali por volta do século XVI, essa Idade Moderna ela começa a se consolidar de fato. 1400 e pouco já tinha ali, né, alguns traços da Idade Moderna surgindo, mas ela vai se consolidar a partir do século XVI. E o que foi que determinou que essa Idade Moderna surgisse? Por que o Estado moderno surgiu substituindo o feudalismo? Né, a gente vai ver daqui a pouco que foram vários fatores, né? Dentre eles, a própria incapacidade que aqueles padrões econômicos e ideológicos, intelectuais e religiosos da Idade Média tinham, a insuficiência deles, né, em explicar o mundo, em explicar os novos tempos, por exemplo. Nesse período aí, intermediário, vai se descobrir que a Terra não era o centro do universo, né? Que a Terra girava em torno do Sol, que a Terra não era plana, né? Ou seja, a Terra era redonda. E evidências científicas começaram a ser apresentadas e esse tipo de conhecimento, esse tipo de questionamento passou a fazer parte da vida humana e aquelas explicações que eram meramente de cunho religioso já não mais satisfaziam essa nova sociedade que estava surgindo, né? Houve também um crescimento do comércio, das cidades, que foi enfraquecendo aquelas propriedades rurais, aqueles feudos. Isso foi diminuindo o poder dos senhores feudais. E substituindo esses senhores feudais, surgem os reis absolutos. Os primeiros reis absolutos são os reis da Espanha, né? A dinastia de Castela. Henrique e Isabel de Castela foram os primeiros reis absolutos. Ou seja, ao invés de pequenos feudos, né? De pequenos feudos dominados por pequenos senhores feudais, agora territórios imensos, né? Impérios mesmo, reinos gigantescos pertenciam a um único rei. Então aquele monte de reinozinho fragmentado acabou sendo substituído por um único rei que dominava um território mais extenso. Aqui a gente tem um exemplo do que seria mais ou menos essa nova configuração política, né? Agora você tinha um rei que dominava todo esse território, ao invés de pequenos senhores feudais, pequenos reizinhos que dominavam vários territórios. Isso começa a fomentar o surgimento dos países, o surgimento dos estados, mais ou menos como a gente vê hoje, né? Lá na Europa. Há também um ressurgimento da arte. Nós temos aqui, por exemplo, um quadro muito conhecido do Michelangelo, né? Que ele mostra Deus dando a vida a Adão, né? A criação do homem. Só que a gente já consegue perceber a mudança estética profunda que se estabeleceu entre a Idade Moderna e a Idade Média. Olha a diferença dos traços artísticos, né? Nesse momento aqui era muito mais realista, era muito mais voltado, né, muito mais intencionado a representar o mundo da maneira como ele realmente era. Então a própria arte refletiu esse momento, refletiu essa necessidade de extrapolar o mero idealismo,
de extrapolar uma mera visão religiosa, né, mas de trazer o homem para o centro da situação. Aqui a gente tem uma representação de Leonardo da Vinci, né, em uma obra dele, que nesse momento aqui, esses artistas eles foram fundamentais para criar uma nova sociedade, uma transformação social. As obras de Leonardo da Vinci, elas vêm trazer um aspecto antropocêntrico. O que significa antropocêntrico? Significa que agora o homem era o centro da perspectiva ideológica, científica, social. Agora o homem era o centro do mundo, entre aspas. Se antes Deus era o centro, todas as respostas vinham da religião, agora as respostas começam a surgir da ciência, das invenções, né, do progresso tecnológico, e o homem passa a ser o centro. Então, de uma sociedade teocêntrica, ela se torna uma sociedade antropocêntrica. Antropo significa homem, né? Antropo significa homem. Teo significa Deus. Antropocêntrico, o homem no centro. Teocêntrico, Deus no centro. Isso que a gente fala, teologia, né? Antropologia, o estudo do homem. E esse progresso da técnica, da tecnologia, da ciência, das invenções, favoreceu o surgimento das grandes navegações, dos instrumentos de navegação, né? Que eram utilizados para cruzar os mares, os oceanos. Favoreceu, né, a descoberta de novos continentes, de novas terras, de novos povos, novas matérias-primas, e tudo isso movimentou muito o comércio naquele momento. Nessa época, o capitalismo ele começa a surgir, ele começa a se estruturar. E o que favoreceu, que deu força, né, que deu fôlego para que esse capitalismo, para que esse sistema econômico surgisse, foram as grandes navegações, foi o mercado intercontinental, ultramarino, né, que se estabeleceu a partir desse momento. Tanto que a gente chama esse momento de capitalismo mercantilista, porque ele era baseado no mercado, né, no comércio entre os povos. Então, por exemplo, esse momento, essa representação aqui, ela traz uma projeção, né, uma representação artística do que seria o descobrimento do Brasil. O descobrimento do Brasil é fruto da Idade Moderna. É fruto dessa necessidade de descobrir novas terras que pudessem fornecer novas matérias-primas, novas mãos de obras para manter esse capitalismo mercantil funcionando. Então, nós, enquanto colônia, somos fruto da Idade Moderna. Nós somos fruto daquele Estado moderno que estava surgindo lá em Portugal. Ou seja, só mesmo um Estado forte, centralizado em um único rei, um único soberano, ao invés de pequenos reizinhos, só um Estado moderno, unificado e forte conseguiria empreender algo como a colonização de um novo continente, né, de um novo país. Então, o Estado moderno ele supriu essa necessidade de novas descobertas, né, de ampliar os horizontes também. Então, o que seria esse conceito de Estado moderno? Deixa eu só destacar aqui para vocês que isso aqui ele vem trazendo o conceito em si. Estado moderno é o modelo de Estado que surge a partir da queda do feudalismo, num período então chamado modernidade. Então, o Estado moderno é aquele Estado que surge com a queda do feudalismo, certo? A noção de direitos do homem começa a ser desenhada no Estado moderno. Porém, se consolida com o surgimento dos Estados democráticos. Então, os primeiros direitos, a noção de direitos civis, o direito à propriedade, o direito à expressão, o direito de ir e vir, o direito ao conhecimento, né, eles já começam a surgir a partir desse momento aqui do Estado moderno. O Estado moderno, como eu já falei, além do incentivo às descobertas, à ciência, houve também um grande crescimento da imprensa, da produção de livros, né, das universidades, das escolas. Tudo isso favoreceu que esse homem ele se tornasse um indivíduo mais dono de si mesmo e do seu destino. Um homem que se enxerga no centro da sociedade,
ao invés de ele enxergar Deus naquele centro, é um homem que se sente mais empoderado de reivindicar direitos. Então, a partir do Estado moderno, a noção do direito, de que as pessoas tinham direitos a ser respeitados, começa a surgir. Então, elas não eram mais simples servos que estavam ali só para obedecer senhores, enfim, né, para cumprir a vontade ali do que seria a determinação, a doutrinação religiosa ali da igreja, né? Outras mudanças começam a surgir. Porém, essa noção de direito, ela só vai se consolidar muito tempo depois, quando surge a democracia moderna, né? Quando surgem os estados democráticos, que a gente vai ver mais na frente. O Estado moderno reforça a autonomização dos seres humanos, ou seja, o ser humano ele é visto agora como um ser que se autodetermina, que ele tem capacidade de decidir sobre o seu futuro, sobre o seu destino, sobre aquilo que lhe diz respeito, né? Agora eles são vistos como iguais e portadores de direitos fundamentais, inalienáveis, ou seja, esses direitos não podem ser retirados pelo Estado, né? Eles não podem ser violados. Aqui, ó, inalienáveis e invioláveis. Então, o Estado moderno ele vem trazer o homem para o centro do debate, e esse homem ele passa a ser visto e requisitar que ele mesmo seja visto como um sujeito de direito, né, completamente diferente do que era ali na Idade Média. Uma concepção individualista, ou seja, agora o indivíduo, como a gente já tinha falado, ele está no centro, né, muito mais do que uma comunidade, um vilarejo, agora o indivíduo é o elemento central. Uma concepção individualista substitui a concepção orgânica de sociedade. Então, quer dizer que uma sociedade ela não é formada só pela coletividade, ela é formada pela individualidade de cada pessoa, né, que faz parte dela. Então, o Estado passa a ser composto não mais pelo povo, mas por cidadãos. Essa noção de povo, de uma forma geral, reduzia todos à mesma condição, né, como se tivessem dois entes apenas. Tinha o Estado na figura do soberano, do rei, lá do imperador, e o povo. E o povo era visto de uma forma geral. Só que agora, esse povo, ele é traduzido em indivíduos. Cada indivíduo tem direitos, né, a serem respeitados, e cada indivíduo agora é autônomo, né? Ele, digamos assim, que ele tem muito mais capacidade de reivindicar e requisitar direitos. Acontece, então, uma transição entre o que eram os paradigmas medievais para o constitucionalismo clássico. Seria isso, né? Nos paradigmas medievais, a lei era muito ligada à religião. Então, o que era ilegal, geralmente era aquilo que era pecado. Na Idade Média, por exemplo, a gente tem conhecimento de que haviam queimas, né, caça às bruxas, né? Havia queima de pessoas acusadas de bruxaria, tinha a execução, né, na Inquisição, de pessoas que eram acusadas de sacrilégio, de heresia. Livros que não eram permitidos pela Igreja Católica eram queimados, os autores podiam ser punidos. Tudo isso era crime, mas também se misturava com a noção de pecado. Então, no paradigma medieval, o homem ele praticamente não tinha direitos individuais, e a noção de legal ou ilegal se misturava com a noção de pecado ou santidade. Quer dizer, não era uma sociedade muito lógica desse ponto de vista legal, né? Do ponto de vista assim, das leis, de julgar o que seria justo ou injusto, era tudo muito baseado ali no espiritual. Quando surge o Estado moderno, começam a surgir o constitucionalismo clássico, né? Começam a surgir leis que regiriam o que seria legal, o que seria ilegal, o que seria permitido, o que não seria permitido, com base na vida humana, com base na prática, com base em fundamentos políticos, econômicos, científicos. Então a lei ela ainda tem muita influência da religião, mas ela não mais se baseia principalmente nessa religião. Agora começam a surgir as primeiras constituições, né, que vão ali reger essa sociedade como um todo.
e que elas vão ter uma noção não só de deveres, que você deve fazer isso, aquilo é proibido ou permitido, mas essas constituições que vão surgindo, elas vão dando também a noção de direitos, aquilo que o homem tem direito de exercer, aquilo que ele pode fazer. Mas claro que nesse momento esses direitos ainda eram reduzidos, né? A ampliação dos direitos foi um processo, foi uma luta que foi sendo construída ao longo do tempo. Na Idade Média, predominava o direito consuetudinário. O que era o direito consuetudinário? Ele era baseado nos costumes e no direito de nascença. Então, o que era certo e errado era muito baseado no costume, na crença, na cultura, no senso comum, né? Também no direito de nascença. Então, se a pessoa nasceu nobre, é porque ela tinha o direito àquele cargo, né? Ela tinha o direito legítimo àquela posição social dentro da nobreza, dentro do clero ou dentro das classes mais baixas, né? Tinha muito essa noção de que o rei ele era empoderado por Deus. Ele tinha uma origem espiritual, o seu poder tinha uma origem mesmo mais divina. Esse tipo de organização social era marcado pelo teocentrismo, né, como a gente já falou, ou seja, centralidade religiosa na vontade de Deus, determinando a ordem social. Então, se a sociedade era daquele jeito, era muito concentrada, o poder, né, era muito injusta, uns na nobreza e outros sendo servos ali trabalhando na terra dos outros, é porque Deus tinha permitido, porque era a vontade de Deus. E isso servia muito para manipular aquela população, né, aquelas camadas populares. Então a gente percebe como que a mudança desse paradigma, quando o homem passa a substituir a noção de Deus diante ali da centralidade social, os direitos eles começam a surgir de uma maneira mais ampla. Porque como você vai reivindicar um direito se Deus diz que as coisas têm que ser dessa maneira? Então o teocentrismo ele era também uma forma de dominação, né? De concentração do poder. Se justificavam as desigualdades com base na palavra de Deus. E a decadência